Então, meninas, hoje começa, né, o nosso workshop de autoconhecimento, né, de aprendizado, tanto para vocês quanto para a gente também, porque quem, né, ensina também aprende muito. E já deixando assim bem claro, né, a gente não é nenhuma expert no assunto, nenhuma profissional no assunto, né, mas um pouco de conhecimento que cada uma de nós temos, a gente passa e transborda isso para vocês, que com certeza cada uma de vocês também tem conhecimento e pode transbordar para todos nós. E o grupo foi feito justamente para isso, né? Para a gente se conhecer também. Mas antes eu quero me apresentar. Eu acho que a maioria ali aí não me conhece, né? Eu sou a Raquel, sou colega de vocês também, só que eu sou da turma 1 de 24 meses, já estou aí um passo de me formar. Glória a Deus. Foram muitas Parabéns. lutas, né? Quem é da turma aí a turma 1 de 24 meses? Jane, quem mais? Só a Jane, né? Algumas meninas não vão poder participar, mas eu vou deixar gravado e aí eu vou estar colocando no YouTube. Enfim, quem é aí da a turma 1 de 24 meses, sabe a luta que a gente passou até aqui, né? O que a gente teve que enfrentar, as dificuldades, o novo principalmente, teve que a gente teve que aprender com tudo isso, né? E hoje a gente está aí prestes, acredito que a turma 2 também vai se formar com a gente. Tem turma 2 aqui também? Alguma de vocês? Você pode colocar também no chat, tá? Quem quiser entrar e ficar com vergonha aí de aparecer, pode colocar no chat também. Está sem som. É bom ver onde está o fone para ativar o fone de ouvido, para você poder ouvir. Enfim, meninas, a gente vai dando andamento, né? Hoje a nossa aula vai ser sobre atendimento e posicionamento. Né? Muitas meninas têm dificuldade não no atendimento em si, mas na condução dele e no posicionamento através das redes sociais. Então, aqui a gente está para ajudar, para auxiliar, assim, tendo alguma pergunta também, alguma dúvida referente a isso, vocês podem estar colocando no chat também. Quem quiser também se sinta à vontade em falar também conosco, tá? Lembrando que o Zoom ele tem a duração de 40 minutos, então, caso passe esses minutos, ele vai cair, mas a gente vai gerar um novo link para estar entrando e assim finalizar o nosso tema de hoje, tá certo? Márcia? Certo, Raquel. Tem uma moça que está falando, a Josélia, que não está conseguindo ouvir. Ô, Josélia, você vai ter que apertar. Eu acho que ela saiu. Eu não estou vendo ela aqui. Ela disse até que teria que sair porque não estava conseguindo ouvir o áudio. Vocês conseguem me ouvir normal, meninas? Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo, e vocês, como estão? Então, meninas, para a gente poder não perder tempo, nós vamos já começar, então, a estar falando um pouquinho com vocês. Como a Raquel disse, no começo dos nossos atendimentos, nós tivemos muita dificuldade. Eu também sou da turma 1, de 24, e nós não tivemos, assim, nós temos essa aula de apoio, mas, assim, em si, quem ensinasse, nós não tivemos. Tivemos só essas aulas que a Ângela passa para a gente, que são muito boas, mas muitas coisas nós aprendemos, assim, na prática. Vai muito na prática. E eu sei que tem gente da turma 3 aqui. A Renata, eu acho que é da 4, eu não sei se é da 3. A Renata, eu sei que é da 4, mas já está... Daqui a pouco ela já vai começar a estar atendendo também.
Então, aí a Raquel fez um cronograma e colocou como se inicia um atendimento. Como que chega cliente para você e você fala com a cliente. Gente, voltei. É porque tinha sumido do meu celular aqui. Então, a cliente vai chegar para você, o instituto vai mandar, no caso do estágio. A primeira coisa que você vai falar com ela é bom dia, boa tarde, boa noite, que a gente não sabe o horário que vocês vão atender. E vocês vão falar assim, me sinto muito honrada em poder te ouvir, ter sido escolhida pelo instituto, para poder ouvir você, para poder te escutar. Você vai explicar para essa cliente como que vai ser esse atendimento, que você, a partir daquele momento, você tem 1 hora. Você vai explicar para essa cliente que se você ficar com a cabeça baixa por um tempo anotando, é porque é algo importante da fala dela para vocês conversarem depois. E você vai explicar para ela, enfatizar para ela que mesmo se você estiver de cabeça baixa, você está prestando 100% atenção no que ela está falando, deixando ela bem segura que o ambiente onde ela está ali é um ambiente seguro, é um lugar onde ela pode se sentir acolhida para poder falar sem julgamentos. Assim como a Ângela já ensinou, e ela sempre ensina nos manejos, evitem fazer o quê? Cara de espanto, cara de susto, dependendo de determinados assuntos que vai chegar para vocês. Por quê? Tá aqui a Jaine também, que já está formada, né? Já terminou também o CCC. Então, nós sabemos que vem casos, que a gente escuta muita coisa no manejo, mas vem muito caso para a gente que a gente fica assim, com aquela vontade de dar aquela expressão tão grande, que cada caso é único, são casos assustadores, tem hora. E você tem que ter aquele equilíbrio para poder estar passando para a sua cliente que você está ali com ela, que você sente a dor dela, ela precisa ser acolhida. Porque, como nós já aprendemos, se não tiver esse par empático, ela não vai conseguir falar nada. Precisamos passar esse par empático para ela. Então, vai chegar clientes também para vocês que vai falar que não sabe por onde começar, não sabem o que falar. É onde vocês vão começar o quê? A conduzir a conversa. Porque quando a cliente chega, você logo já pergunta. Ela, eu não sei o porquê que eu vim falar. São tantas coisas que eu não sei distinguir uma só. Então, o que nós fazemos? Pelo menos eu faço assim. Geralmente eu falo, começa por onde dói mais. Por quê? Por onde ela começa a falar daquele caso que dói mais, ali a gente já consegue pegar uma fala. A gente já consegue saber se já veio uma rejeição. Que a maior parte dos atendimentos que vocês vão ter, vocês podem ter certeza que vem de uma raiz de rejeição. Uma raiz de rejeição, a pessoa só vai botar lá, rejeição. Se você for a fundo se for a fundo com ela na conversa, você vai ver, alguns teve abuso, outras teve traição, outras não conheceram o pai, não tiveram... Então, basicamente, tudo esse ponto já é uma base da rejeição, que é onde nós vamos começar a trabalhar essa questão. Aí eu vou deixar com a Raquel, para a Raquel falar como que ela conduz esses passos, usando um pouquinho de algumas ferramentas, algumas estratégias que nós podemos usar para poder estar conduzindo nesses atendimentos também. Então, é muito interessante a gente entender que aqui a gente não está querendo dizer para vocês seguirem os nossos passos e fazer como a gente faz, mas se moldar. Assim como a gente molda, né, a doutora Ângela, nos manejos que ela passa para a gente molda, porque tudo vai de acordo com a nossa personalidade, né, com o jeito que a gente tem. Então, são pessoas, tem pessoas que são mais assim, né, explosivas, já são mais extrovertidas, outras são mais introvertidas. Então, isso vai de acordo com a personalidade de cada uma, né? E isso também vem de acordo com cada paciente que você recebe. Chega nas suas mãos pessoas, como a Márcia falou, né, com problemas de rejeição, com abuso sexual.
E é muito importante a ficha de anamnese, e que essa ficha de anamnese tenha detalhadamente os pontos principais que a gente precisa colher do paciente. Né? Um ponto muito interessante tá na ficha de anamnese. Quem ainda não adquiriu, né? A Cleo, ela tem lá já uma ficha eletrônica pronta para vocês. Vocês também podem estar reeditando ela também, tá? Mas é importante nessa ficha, tá? Você já fez terapia? Algo que às vezes a gente se passa despercebido, mas é muito importante que essa pergunta, essa informação, ela esteja ali, porque muitas vezes o paciente ele vem com costumes, né? Como é que fala aquela palavra assim? Já vem viciado, vamos dizer assim, com o manejo daquele outro terapeuta. Então, quando o paciente chega para você e você já tem essa informação, é muito importante que você deixe aberto isso. Ó, eu vi que você já fez terapia, né? 3 meses, enfim. Você já fez terapia. Como é que foi essa terapia? Por que que você terminou? Aí ele vai dizer, ela me deu alta, eu não tive assim um retorno que eu buscava, eu não tive um resultado que eu buscava. Então, o que é que você vai tirar daquilo? Então, vamos fazer o seguinte: eu quero que você esqueça que você já fez terapia. Eu quero que neste momento seja como se fosse a sua primeira vez fazendo terapia, né? Para quebrar aquele gelo, porque a pessoa que já fez por muito tempo terapia, ele já vem assim bloqueado, ele já vem bloqueado. Eu já sei o que ela vai falar, eu já sei qual é meu problema. Então a gente deixa essa postura dele já rígida, normalmente quando tem essa informação, já mais leve, né? E a condução é muito importante. Eu penso assim que a primeiro atendimento ela é muito mais fácil do que a condução dela, né? Do que o caminhar dela, porque na primeira a gente deixa o paciente falar, a gente quer que ele fale, para a gente ouvir a história dele, para a gente identificar aonde está doendo, né? Quando ele vai contando, vai narrando a história dele, sempre chega a um ponto ali que ele para e sente mais, né? Ele vai contando a história dele. Muitos pacientes, eles não começam com a infância. Eu normalmente pergunto: "Me conte mais sobre a sua história. Me conte sobre a sua história, sobre a sua vida, o que te fez trazer até aqui?" E aí normalmente ele conta quando ele já está na fase adulta. Quando eu vejo que na fase adulta já está o problema, mas a gente precisa ir lá na raiz, então eu falo assim, vamos pegar um avião e ir lá atrás? Vamos pegar assim juntos, dar uma voltinha lá atrás, lá no passado? Como foi a tua infância? Como era a tua convivência com teu pai, com a tua família, com a tua mãe? Aí lá a gente vai perceber que já começa a surgir a raiz daquela dor na fase adulta, né? Então, o quanto isso é valioso quando a gente faz essas perguntas. Às vezes a gente pensa assim, mas como é que eu vou chamar ele lá para trás, né? Como é que que eu percebi que ele não gosta de falar da infância dele. Mas é muito importante, antes da gente chegar e falar, bora dar uma volta lá atrás, lá no passado, é mostrar para ele a importância da entrega naquele momento. É dizer, esse momento é seu, ele é totalmente seu. Então, se você veio até aqui, é porque você quer ajuda, você está disposto a se entregar nesse processo. Deixando claro, é um processo, por muitas vezes, dolorosa, mas é importante a gente passar e a gente vai passar junto. Vamos descobrir aonde está aquela dor. Assim é a condução, né? Normalmente na primeira a gente ouve mais, na segunda a gente já começa a falar um pouco mais, fazer perguntas sobre uma pessoa, o que é importante para ele, quem é mais importante para ele. E isso, logicamente, você vai identificar quem é o seu paciente, porque às vezes, como eu conduzo um paciente X não é o mesmo que eu vou conduzir com um paciente Y. Muda, por exemplo, um adolescente. É muito diferente conduzir a sessão de um adolescente com um adulto.
né? Porque o adolescente ele já vem travado, ele já não conhece muito as suas emoções, ele já fica mais assim rígido em falar o que ele sente. Muitas vezes ele oculta alguns sentimentos, algumas emoções de algum acontecimento, entende? Então é muito importante que a gente tenha esse entendimento na hora. Quando a gente vê a ficha de anamnese e vê qual é o problema, lá está escrito o que que te faz, né, fazer terapia, por que que você quer fazer terapia, por que que você está buscando ajuda. Ali está a resposta. Ali está a resposta dele. Só que a gente precisa ouvir do próprio paciente. E aí vem junto, né, com a segunda, terceira, quarta sessões, a gente começa a colocar as ferramentas, que são aquelas ferramentas que, inclusive, o próprio Instituto, ele oferece para a gente. No meu caso, eu não uso todas as ferramentas do Instituto. Eu mesma criei as minhas próprias ferramentas, e algumas eu adaptei assim como a Márcia, né, Márcia? Sim, Raquel. Outro, menina. Eu uso basicamente só 3 ferramentas. Mas essas 3 ferramentas, de todas aquelas que todas elas que nós tivemos, eu só pego essas 3. A que eu mais uso nos atendimentos é a ferramenta Me Descobrindo. Por quê? Ali a gente consegue pegar muita coisa. E eu só vou pedir, meninos, para quem tiver com o microfone ligado, se puder desligar, para aí não dar eco para todo mundo ouvir direitinho, fazendo favor. Então, essas ferramentas, se você pegar essa ferramenta Me Descobrindo, a primeira pergunta que tem nela é: quem é você? Pergunta-chave. Perguntou quem é você? Dificilmente alguém vai saber responder. As pessoas não sabem quem elas são. Só que aí eu não costumo fazer todas aquelas perguntas que estão ali. Eu pergunto a essa, tem vezes que eu vou lá embaixo. Aí você tem uma outra pergunta nesse Me Descobriram. De 0 a 10, qual a nota que você se dá hoje para o seu estado emocional? Tem pessoas que dá 5, tem pessoas que dá 8. Se der 10, tá mentindo. Porque se der 10, não precisaria de estar buscando terapia. Então já tem algo errado ali, já tem um ato falho ali que não está querendo, está tentando esconder alguma coisa. Mas quando dá 0 é muito preocupante. E no meio dessas ferramentas, a gente pega muita fala, a gente consegue, a gente tem que estar sempre o quê? Ouvindo e prestando atenção em cada fala. Eu peguei uma cliente, essa foi presencial, e eu usei essa ferramenta e fui perguntando, essa me surpreendeu na hora, e fui perguntando. Quando chega embaixo dessa ferramenta, eu gosto daquelas perguntas do bate e volta. Eu falo, eu vou te falar algo e você vai me dizer o que vem à sua mente. Aí tem alegria. A pessoa vai e responde o que vem na mente dela por alegria. Se for intrigante, você fala, me fale um pouco mais. Por que você sente alegria nesse momento? E eu fui fazendo essa determinada pergunta. Aí eu virei e falei assim, abuso sexual. Quando eu fiz essa pergunta, abuso sexual, essa cliente desabou em choro. Mas ela não tinha buscado ajuda por conta do abuso. Ela tinha buscado ajuda por conta da rejeição. Quando eu fiz essa pergunta, abuso sexual, que ela começou a chorar, eu falei, pronto, foi abusada. Eu nunca contei isso para ninguém. Eu tenho vergonha, eu não consigo falar. Amparei ela porque essa estava presencial, eu segurei na mão dela e fui conversando com ela e ela soltou a questão do abuso. E precisava contar para os pais e não tinha como contar, tinha vergonha de contar, tinha medo de contar. Então, por quê? Essas ferramentas elas nos ajudam muito. Só que se eu for me basear só nelas, eu vou ficar presa. Eu tenho que ter estratégias para poder fazer um outro tipo de pergunta. Por quê? Se eu fico só nessas perguntas e essa paciente minha, essa cliente, começa a chorar e eu já pulo para a pergunta de baixo, ela não iria me falar que sofreu abuso. Eu poderia achar que ela estava sofrendo emoção, ela estava emocionada ou estava com medo de falar alguma coisa. Por quê?
Vocês, quando começarem a atender, vocês próprios vão começar a ter, como a Ângela mesmo disse, os insights. Aquilo vai vir na sua mente, algo que você vai criar e você vai começar a trabalhar. Outra ferramenta que eu gosto de usar é o legado materno. Ali você pergunta à criança, porque eu não gosto da minha mãe, eu estou com uma cliente que reclamou muito da mãe. E no meio dessas perguntas, eu virei para ela e perguntei, em que você se parece com a sua mãe? Mas antes de eu fazer essa pergunta, eu virei para ela e falei assim, o que você não gosta da sua mãe? E ela me falou que não gosta, que a mãe é autoritária, que a mãe... E foi falando todos os defeitos da mãe. Essa não tem essa pergunta. Eu perguntei por conta própria. Depois eu virei para ela e falei assim, e em que você se parece com a sua mãe? Aí ela falou assim, eu sou autoritária. E ela falou tudo que ela não gostava da mãe. Quando ela falou isso, eu falei assim, você se ouviu? Eu não tinha parado para poder pensar nisso. Então, precisamos o quê? De ter essa estratégia. Então, basicamente, eu uso essas. Que a outra, investigando você, eu só uso uma pergunta. Eu não uso aquelas outras perguntas que estão lá, porque é quase a mesma pergunta de me descobrindo. Então, investigando você, eu só uso aquela. Por que valeu a pena o dia de hoje? Acabou. Quando eu pego clientes que só sabem reclamar da vida, que só sabem ver o lado ruim da vida, eu costumo mostrar esse aqui, ó, é um potinho. Eu costumo pegar esse potinho e eu peço para elas para fazer o quê? O potinho da gratidão. Por quê? Quando eu peço a elas para poder fazer o potinho da gratidão, o cérebro delas vai ser obrigado a todos os dias à noite, antes de dormir, lembrar de um motivo que elas foram gratas durante o dia. Por quê? Porque muitas das vezes nós só focamos em coisas ruins. E isso é transformador, porque quando nós marcamos o próximo atendimento, elas chegam para mim, olha, eu tenho um monte de potinho, eu não sabia, eu não tinha percebido que eu tenho tantas coisas boas para poder falar. Eu não tinha percebido que aconteceu coisas boas. Por quê? Porque só focava na parte ruim. Então, é basicamente esse tipo de ferramenta e outros. Por quê? Gente, se vocês vão ter que agora começar a investir em livros de ferramenta terapêutica. Porque o Instituto disponibilizou essas, mas a gente buscou muito por fora. A maioria das coisas que a gente tem é por fora. Eu atendo adolescentes. O que eu fiz para atender adolescente? Carta, baralho terapêutico. Não comprei, eu imprimi baralho terapêutico, embaralhei ele. Quando é presencial, eu peço para poder tirar. Eu tenho aqui, dentro desse potinho, que eu deixo tudo guardado aqui, todas as perguntas, eu não preciso perguntar. Por quê? Porque aqui ela mesmo tira, a pessoa tira e vai. Uma das perguntas, o que é amizade para você? Como são os seus amigos? É uma pergunta simples, mas no meio dessas perguntas, tem perguntas chaves que a gente consegue pegar ali, se tem uma rejeição paterna, se tem uma rejeição materna, se tem um abuso, se tem um conflito de identidade, porque já peguei algumas jovens com conflito de identidade. Só que, além das ferramentas, para não ficar tão extensivo, o que é que nós precisamos também? Ter um ambiente preparado para fazer essa terapia. Nós não podemos fazer a terapia em qualquer lugar. Eu estou vendo vocês aqui que vocês estão todos posicionados estrategicamente. Tem o fundo branco, está todo mundo arrumadinho. Por quê? Se eu pego uma cliente para poder atender essa cliente, e atrás está passando uma pessoa, e passa a outra pessoa da família, se eu for atender dentro de casa. Ou então a janela está batendo, o cachorro está latindo, o gato está miando. Toda hora vai me tirar o foco e vai tirar a atenção de quem? Da minha paciente, da minha cliente, que não vai se sentir segura. Porque se eu estou atendendo, começa a passar um monte de pessoas aqui atrás de mim, ela vai entender o quê? Não, eu não estou tendo privacidade. Então, eu preciso estar num ambiente seguro para essa cliente o quê? Se sentir segura. Eu preciso estar posicionada para essa cliente entender. E tem uma frase que eu acho muito bonita, é que nós não devemos somente ser, nós precisamos também
parecer. Nós não devemos só ser psicanalistas. Nós temos que parecer psicanalistas. Eu vou deixar a Raquel acabar de concluir essa parte agora. Então, falando sobre as ferramentas, né? A Márcia é assim. Todo mundo sabe, quem já, né, já fez a pesquisa de objetos, de brinquedos terapêuticos, sabe que o custo, ele é um pouco alto. Aqueles bonequinhos, assim, de porcelana, é um custo, pelo menos aqui no meu estado, ele é bastante caro. Então, o que que acontece? Se a gente fosse limitar, não tenho como comprar hoje, não tenho como comprar agora, então eu não vou ter. Mas a gente tem uma possibilidade aí muito grande que é a internet. Por exemplo, a Márcia falou de cartinhas para adolescentes, principalmente, que não sabem identificar suas emoções, seus sentimentos, ou não sabe decifrar por que que ele sentiu um determinado sentimento. Essas cartinhas, por exemplo, que diz assim, me sinto machucado. Isso aqui foi pego na internet. Eu imprimi e cortei como um baralhinho. Me sinto machucado, me sinto contente. Aí o adolescente, vai te responder quando eu me sinto machucado, quando eu me sinto contente, quando eu me sinto triste. E aí são os gatilhos que a gente joga, tá certo? Uma outra ferramenta que é bastante interessante é quando você vê um cliente que ele não tem foco. Ele começa uma coisa agora, ele começa a falar uma coisa, daqui a pouco ele já vai para um outro lado e você fica assim, não, calma, bora voltar aqui. Então a cabeça tá bagunçada, pensamento acelerado. Quando ele começa a falar muito, 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 você pega, sabe o que? Peteca e coloca no potinho. Começa a fazer isso, ó. É horrível esse barulho, né? Olha, um potinho. E acha esse barulho ficou horrível. Qual é a estratégia? Dizer assim, a tua cabeça tá assim. Se nem você tá conseguindo ouvir. Nem você tá conseguindo ouvir. Uma outra estratégia que eu também coloquei, acho que um dia desse nos stories, foi o baú do coração, onde a gente guarda, né? Por exemplo, esse baú aqui. Eu imprimi um coração, colei aqui, e aqui dentro tem várias frases, por exemplo, ridículo, frases assim, onde a pessoa normalmente ouviu na sua infância. Normalmente essa ferramenta é usada para quem tem baixa autoestima, e você troca pela caixinha de presente, que é onde tem várias frases também que é de motivação, né? Então, assim, são estratégias que não foi o instituto que deu, a gente vai atrás, a gente tem que ir atrás, pesquisar na internet, né? Pesquisar na internet essas ferramentas estratégicas. Eu tenho um outro livro que eu tive que comprar, que são as técnicas de terapia cognitiva. Esse aqui é para adolescente e esse aqui é para adulto. É um pouco complexo, mas dá para tirar muita coisa, muitas ferramentas. Uma coisa que eu acho que a Márcia esqueceu de falar, que ela usa também, são cartas. Cartas que ela pede, né, Márcia, para o paciente escrever. É muito bom essas cartas. Apareceu para mim, gente, que falta alguns minutinhos para cair. Então, a gente vai sair, tá? Para a gente voltar e finalizar esse tema para dar início ao tema de posicionamento. Assim, a gente vai abrir também para algumas perguntas, caso vocês tiverem, tá bom? Vocês têm alguma dúvida sobre as ferramentas? Senão, a gente já pode estar entrando aí no quando dá alta, né? Como saber que o paciente ele já pode ter alta? Para mim Raquel, ficou claro, Raquel. Raquel, antes da gente entrar no como da alta, vamos entrar no ambiente da terapia? Sim, sim, isso mesmo. Meninas, vocês têm alguma dúvida do que a gente já falou até aqui? Se vocês não quiserem falar
aí no áudio, você pode estar escrevendo no chat para a gente estar respondendo vocês, tá? Vocês podem estar comentando ali, contribuindo também, tá bom? Em relação ao o ambiente, né, gente? É aquilo que a Márcia falou. É muito importante que a gente esteja num ambiente tranquilo, principalmente. Independente se é sua casa, se é em um outro lugar, mas é muito importante. Gente, quem tiver com o microfone ligado, desliga, por favor. Quem é? Eu não consigo ver quem é. É a Adriana. Adriana, você pode desligar o áudio, por favor? Enfim, gente, vamos lá. É muito importante que você esteja num ambiente, assim, o mais tranquilo possível, porque tudo pode tirar a sua atenção. Tudo pode tirar. E quando a gente está ouvindo a história de uma pessoa, é crucial que a gente esteja 100% entregue naquele momento, porque a gente pode deixar passar uma coisa e depois já era, não volta mais. Aí a gente vai ter que fazer a pergunta de novo e às vezes o paciente ele não gosta de ficar o tempo todo a mesma pergunta, né? Então, assim, é muito importante que você também esteja com uma vestimenta leve. Por exemplo, essa blusa preta não é indicado, né? Essa blusa preta não é indicada. É muito importante você estar com uma blusa branca, uma blusa mais leve, uma blusa assim, que transmita luz, que transmita assim, uma segurança, um acolhimento. Né, Márcia? Diga aí. Exatamente. Quando a Raquel disse que a blusa preta não é indicada, porque o preto, muitas das vezes, ele dá aquele ar de muita autoridade, então ele afasta um pouco as pessoas. Não vou dizer que eu não uso o preto, menina, eu uso. Só que ele dá aquele tom de afastar as pessoas, aquele tom de autoridade mesmo. Tem pessoas que, se tiver um pouco de medo da figura de autoridade, elas não vão falar. Elas vão já travar ali no começo. Que é o que eu disse, se não tiver o par empático, elas não falam. Então, como nós estamos falando aqui, procurar um ambiente tranquilo, procurar estabilizar o celular num lugar que tem uma boa iluminação. Gente, esses ring light, eu nem sei se o nome é assim, que eu, para falar inglês, eu sou ótima. Esses negocinhos de colocar o celular nele ali, isso é baratinho, gente. A gente consegue comprar no Mercado Livre, na Shopee. Mas se não puderem comprar agora, tenta arrumar um lugar onde vocês consigam colocar o celular que ele vai ficar estabilizado. Por quê? É muito chato você estar falando, o celular toda hora tomba. Aí a pessoa está falando, você, não, pera um pouquinho que eu vou arrumar, pera um pouquinho que eu vou arrumar. E tem que ter uma luz que dê para a pessoa te ver, para a pessoa estar entendendo, para poder conseguir te ouvir melhor. Tem momentos que você vai precisar de colocar o fone para poder ouvir mais. Tem pessoas, tipo, quando é uma adolescente, muitas das vezes elas não vão falar, elas vão escrever. Elas vão ficar no vídeo e vão escrever. Eu já peguei adolescente que ela não fala, ela me olhava, mas pela mãe estar dentro da casa, ela queria me contar algo, ela não podia falar, o que que ela fez? Eu botei a tela do lado, que nós sabemos que tem como fazer isso pelo WhatsApp, deixei a telinha do lado e ela foi digitando. E ela de fone. Então eu podia falar, só ela que não podia. Então ela estava me ouvindo e nessas conversas dela, ela falou para mim que tinha conflito de identidade de gênero. Só que a mãe não podia saber. E eu não podia, e realmente eu não pude falar isso com a mãe dela, porque eu não posso quebrar essa confiança que ela pegou em mim. Eu comecei a trabalhar com ela a questão de por que, então, que ela está com esse conflito de identidade de gênero. Entendi que todos os homens que passaram pela vida dela não eram bons. Essa não sofreu abuso,
mas o pai abandonou, o padrasto é narcisista, a mãe não liga nada para ter um pouco de vaidade. Então, essa menina ficou sem uma referência feminina realmente para ela. Então, esse ambiente é muito importante, entendendo, meninas, que se nós dermos o nosso melhor, os nossos clientes vêm através de outros clientes. Os meus clientes, a maior parte dos meus clientes, eles vêm por indicação, por pessoas que eu atendi, que indicaram outras pessoas, e eu quero dar uma dica para vocês que a Ângela deu, que é muito bom. Ofertem atendimento. Mas não ofertem atendimento só para quem não tem condições de pagar. Oferte atendimento até para quem vocês veem que tem condições. Oferte pelo menos um. Eu tenho uma cliente que eu ofertei um atendimento a ela tem condições de pagar. Depois disso, ela fechou o pacote, ela já me mandou 3 pessoas que fecharam o pacote também. Por conta do atendimento que ela gostou, que se sentiu acolhida. Então, procura estar nesse ambiente, procura fazer o melhor que vocês puderem, invistam realmente em ferramentas, pesquisem, busquem. Na Amazon tem muitas ferramentas, tem muitos livros com preço acessível que entrega de maneira até gratuita. Alguém perguntou quantos atendimentos no máximo quando é oferta. Aí varia muito. Tem pessoas que ofertam um atendimento só. Tem pessoas que ofertam 2. Eu nunca passei de 3. Eu não passo de 3 atendimentos. Mas tem pessoas que eu atendo uma vez só e depois a gente já joga para poder... Por quê, gente? É o nosso trabalho. Nós nos formamos e se nós estamos aqui, nós precisamos de clientes. Então, nós temos que colocar um valor. Até porque, gente, tudo que fica grátis a vida inteira não tem valor. As pessoas não dão valor. Mesmo que você cobre um valor simbólico para uma pessoa que não tem condições de estar pagando o valor normal que nós cobramos. Mas se for totalmente grátis, elas não valorizam. Elas têm, infelizmente, o brasileiro, eu falo assim, questão do brasileiro, ele tem que sentir no bolso. Senão eles não valorizam. Aí a Raquel falou que nós vamos entrar na parte de quando dar alta para esse cliente, para esse paciente. Quando você vê que ele já está curado. Então eu vou dar alta nele do dia para a noite? Não. Se eu faço sessões semanais com ele, o que eu vou fazer depois? Eu pego de 15 em 15 dias. E se esse cliente quiser ficar comigo? Aí nós vamos entrar na área do autoconhecimento. Se ele está curado do trauma, mas se ele tem condições e quer continuar pagando para poder ter uma pessoa, para poder estar ali todo mês desabafando, tudo bem. Vamos entrar na área do conhecimento ali, vamos mandar teste de temperamento, vamos conversar sobre os temperamentos. Teste de temperamento tem no Google. Eu tenho um teste de temperamento que são 200 perguntas. Ele é um teste completo ali, eu vou saber se é colérico, se é sanguíneo, se é fleumático. Aí vamos supor que o meu cliente é colérico. Eu vou entrar com ele depois, que se ele quiser continuar só para autoconhecimento. Eu vou pegar esse teste com ele, vou fazer com ele e vou trabalhar o quê? Quais são os pontos fortes do colérico? Quais são os pontos de melhoria? Quais são as dicas que eu posso dar para essa pessoa para poder tentar um pouco controlar? Eu não sei abrir. Isso aí é o papai que sabe. Espera ele chegar. Não, isso aí é diferente. Então, meninas, nesse ponto, aí logo depois que a gente faz, que a gente fala um pouco sobre essa questão de quando dar alta, isso daí é vocês que vão pegar. Não tem como eu falar, meninas dão alta depois de 4 sessões, depois de 5 sessões. Não, vocês vão ter que pegar, vocês vão ter que ver se o seu cliente está pronto para liberar. Isso vocês vão pegando. Tem clientes nos estágios que a gente libera na 3ª sessão que eles não estão prontos. Não, então, você sabe que não está pronto, mas ali é a regra. Você pode até ofertar mais um, mas depois disso, é regra lá do Instituto que você tem que cobrar o seu valor. E tem pessoas que não vão querer, e está tudo bem. Não se sentir culpados com isso. Lembrando também, meninas, que nem todos os casos nós vamos solucionar.
Nem todos. Vai ter pessoas que vão desistir. Vai ter pessoas que, quando mexer na caixinha das emoções, não vão querer fazer mais. Eu peguei uma cliente que nós mexemos na caixinha da emoção dela, eu só soube depois porque ela me contou. E eu trabalhei com a ferramenta da carta, que a Raquel falou, eu gosto muito da ferramenta da carta. Essa cliente, ela falou comigo que ela ficou com raiva de mim uma semana. Ela ficou com raiva de mim e eu não sabia que ela estava com raiva. E dizia ela que ela ficou com muita raiva. Depois que ela fez a carta, depois que trabalhou tudinho, depois ela me pediu desculpa que foi necessário aquilo. Ela me perdoou por eu ter ficado com raiva de você. Eu falei, perdoa, até porque você não falou nada nem comigo, eu nem sabia que ela tinha ficado com raiva. Por quê? Porque no caso dela, ela tinha sofrido a traição do marido há muitos anos. Na cabeça dela, ela tinha perdoado. Quando mexeu na caixinha das emoções, ela reviveu aquilo tudo. Não tinha perdão. Não tinha acontecido perdão ainda. Então, estava na hora de eu liberar essa cliente? Não. Eu percebi ali na hora que não estava no momento de parar ela, de terminar. Então, Raquel, agora eu vou deixar para você falar um pouco das ferramentas de casa. É isso mesmo. E vai ter paciente que não vai se entregar 100%. Você vai perceber isso. Você vai perceber que você vai falar e é como se não tivesse ali aquele parempático mesmo, né? Mas às vezes é a própria pessoa ali que está querendo ajuda, mas não se ajuda. Então, quando eu percebo isso, que a gente está lá na terceira sessão e não há uma entrega dele ou dela, o que que eu faço? Eu confronto. Eu confronto e pergunto: a gente pode encerrar? Você acha que já está bem? As 3 sessões estão ótimas também? Você já está curada? Quando ela percebe que eu já estou dando tchau e que ela vai perder aquela oportunidade, aí ela muda. Ela diz: não, eu preciso ainda. Aí a gente praticamente entra no novo atendimento, numa outra sessão. E não dura muito, tá? Mais 3 sessões aí a paciente ela se entrega. É que às vezes ela precisa acordar mesmo para a realidade. Tem paciente que precisa tomar um choque de realidade. Por ser muito mimizento, por ser muito assim, por ser muitas vezes isso acontece quando a pessoa ela é filho único, ela sempre teve muita coisa para a vida dela, sempre foi muito fácil. E na hora que ela encontra esse confronto, ela reage. Então é muito importante, vai surgir vários tipos de clientes para gente, todo tipo de cliente. E aquilo que a Márcia falou, tem situações que você não vai resolver, tem situações que a gente não vai resolver, porque todas elas o paciente ele precisa fazer a parte dele, né? Ele precisa fazer a parte dele. E quando a gente vai dar essa alta, nós já sabemos. É aquilo que a Márcia falou, não tem como, não tem um segredo, não tem uma mágica. A gente sabe que quando a gente chega numa sessão e a gente percebe que tá muito bem, a pessoa transmite no olhar que ela tá mais leve, que ela tá mais tranquila. Ela mostra para você, aconteceu uma situação e eu soube lidar com isso. Eu não absorvi esse problema. Então a gente percebe que ela já está bem. E aí é aquilo que a Márcia falou. Você atende em 7 em 7 dias, vai lá e fala, ó, agora vai ser em 15 em 15 dias, para ver como anda o andamento, para ver, eu vou estar de longe, é como se eu estivesse deixando você andar na frente. E eu estou só atrás, só observando. E isso é muito bom, porque a gente consegue ver o processo do paciente, quando a gente tem esse resultado. Eu sei que muitas vezes a gente não tem o resultado que a gente espera, principalmente no estágio. No estágio ele é um pouco mais complicado porque nos limita a os atendimentos. Eu confesso que eu já continuei com pessoas que eu atendi no estágio porque eu via que eu não teria coragem de deixar ela só, de deixar ela, sabe? É como se o meu trabalho fosse acabar ali e fosse mal acabado, né? Na verdade. Não tive um êxito. Então eu falei, não, a gente vai continuar. Então a gente continuou, eu dei mais 3 sessões para a pessoa e aí foi que a gente conseguiu.
Normalmente, em relação àquilo que a Márcia falou, é muito importante a oferta. A oferta, gente, ao mesmo tempo que a gente está dando, né? Isso, a própria palavra fala, quem mais dá, mais se recebe. A gente recebe experiência. Experiência, porque quando é ofertado, não tem assim, vamos dizer assim, uma cobrança muito grande em cima de ti. Tu fica mais leve, porque é ofertado, não é que você vai fazer de qualquer jeito, né? Eu, por exemplo, escolhi um dia para ofertar. Toda terça-feira eu oferto atendimento. Coloquei lá no meu Instagram, né? Coloquei toda terça-feira. Para participar, tem que preencher lá uma fichinha. Então, eu escolho toda terça-feira, desde de manhã à tarde até à noite, para atender. Eu oferto. Os outros dias, não. É tudo cobrado, porque tem um valor. A gente precisa entender que não é uma questão de preço, é questão de valor. Preço é uma coisa, valor é outro, tá? Preço é aquilo que tu compra porque tem que comprar, tá precisando naquele momento, tudo. O valor não. O valor é a garantia que você está dando para o cliente, para o paciente. É aquilo mostrar para ele que ele está precisando e está aqui. É para você. Então, isso é que faz a diferença nos atendimentos. Eu acho que essa parte de dar alta é muito fácil. Alguém tem dúvida em relação a isso? Em dar alta, não sei quando dar alta, ou eu quero despachar o cliente, não consigo, o cliente não sai do meu pé. Tem tudo isso, porque tem cliente que se apega muito. E às vezes a gente fica assim, meu Deus, como é que eu vou, né, despachar o cliente? Como é que eu vou largar? Como é que eu vou deixar ele andar? Então, às vezes, a gente também tem que separar. E um detalhe muito importante, separa os contatos do pessoal para o profissional. Porque tem pacientes que, às vezes, se apegam tanto com o terapeuta que, no horário que não é de atendimento, ele liga para você. Ele manda mensagem para você. E se você responder no horário fora do serviço, já era. Ele vai achar que ele pode mandar mensagem a hora e o dia que ele quiser. Então tem que ter essa diferença, tem que ter essa separação do profissional para o pessoal, tá, gente? Mais alguma coisa, gente? Vocês querem falar mais alguma coisa? Tá sendo bem claro em relação ao atendimento. A gente pode estar recapitulando caso alguém não esteja entendendo. Eu quero entender mais essa parte. Alguém? Vocês podem também estar escrevendo no chat ou estar falando aqui. A gente já vai entrando aí no outro tema. Márcia, você quer dar mais alguma contribuição nesse tema de atendimento? Não, Raquel, pode entrar no posicionamento. Então, gente, a gente já pode entrar no posicionamento. Estão ansiosos aí por posicionamento do Instagram, né? Quem aqui é doido para fazer live, stories? Vamos colocar desafio aqui, hein? A gente vai fazer desafio. Vamos falar sobre posicionamento. Posicionamento, gente, ele é a porta de entrada para o nosso mercado. A gente que trabalha no online não tem como escapar disso. Não tem como escapar do nosso posicionamento no online. Com vergonha ou sem vergonha, a gente tem que seguir, tá? Porque o posicionamento, gente, vai fazer com que acho que é um ditado que fala, né? Quem não é visto não é lembrado. E o posicionamento precisa mostrar, gente. Nós precisamos nos posicionar na rede social. Isso é importante. Se você quer cliente, a gente trabalha no online. Então, se você quer cliente, tem que ir para o online, tem que se posicionar no online. Não tem escapatória, né, Márcia? Não tem. No começo eu tinha não. Vou falar que eu ainda tenho muita vergonha. Tanto é que eu até comentei com a Raquel hoje. Eu gosto muito daqueles videozinhos do Rios, porque ali eu só pego a fala, eu só apareço o meu rosto, porque eu ainda tenho trava em falar. Eu gosto de falar em atendimento, eu gosto de falar igual assim nós estamos aqui agora.
Mas eu falar sozinha para uma câmera e jogar lá, isso eu tenho um pouco de dificuldade. Mas aí o que eu faço? Eu vou nas artes, eu entro nas artes, eu entro nos rios, eu entro nos stories. Foi até interessante vocês verem como que é importante esse posicionamento. Semana passada, eu compartilhei um vídeo, até de uma formiguinha, eu compartilhei no Rios do Instagram. Aí eu compartilhei esse vídeo, então, no vídeo é assim, é uma formiga ajudando duas outras a subir, e essas duas outras vão embora, e ela fica sozinha, sem ninguém ajudar. Eu peguei, escrevi o texto, lógico que eu botei a legenda, falei assim, é importante nós ajudarmos outras pessoas, mas não podemos esquecer de nos priorizarmos primeiro. Nós temos que fazer para nós primeiro. Coloquei, a gente coloca sempre as hashtags ali embaixo para poder alcançar mais público, então eu já tenho a hashtag copiada, guardada, que eu não preciso escrever aquilo tudo, eu só copio e colo, sempre a mesma ali, é muito difícil eu trocar. E como o meu Instagram é vinculado com o Facebook, ele foi para o Reels do Facebook também. No Instagram, ele teve, eu acho que uma base de 1.000 ou 2.000 visualizações. Entendemos que o Reels viraliza quando ele dá um número maior de seguidores que você tem. Se você tem 100 seguidores, o seu Reels deu 200, ele viralizou. O Instagram entende isso como viralizar. Mas aí, no Face, eu não tinha seguidor nenhum do Reels. Não tinha. Mas como o vídeo vai para lá, eu tô achando interessante que toda hora tá entrando mensagem no meu celular. Toda hora. Aí eu peguei o celular, fui ver. Quando eu vi, estava em 10.000 visualizações no Face, no Reels do Face. Isso era de manhã. Deu hora do almoço, eu olhei, estava 43.000 visualizações. E muitos comentários. Eu tô vendo que as pessoas estão compartilhando e toda hora o meu celular tá entrando. Eu tô aqui, tá entrando mensagem do Face de pessoas. Gente começou a seguir, gente começou a compartilhar e gente comentava ali. Porque nessa fala minha, nessa legenda minha, o que eu fiz? Eu coloquei assim, não busque ajuda. Não se coloca em primeiro lugar, eu sei que busca ajuda e se precisar de ajuda, me chama no direct. Foi o que eu coloquei. Quando deu a noite, eu chamei meu filho, eu falei, meu filho, Moisés, vem cá, olha aqui a quantidade de visualização que tem. Estava em 100.000. Em menos de uma semana, esse videozinho que eu coloquei no Instagram, ele está com 1.100.000 visualizações. Eu tomei um susto, porque foi uma proporção tão grande, e começou a vir clientes de lá do Face, que eu não postei lá, eu postei no Instagram. E começou a vir muitas pessoas. Aí, gente, eu não consegui ler todos os comentários, que já tem mais de 600 comentários ali. Então, eu não consegui pegar para poder ler os comentários. Ali tem pessoas que entenderam o vídeo. Por quê? Temos que estar abertos às críticas também. Aí ali tem pessoas que falaram assim, mas o mandamento de Jesus é você fazer sem esperar nada em troca. O vídeo não está falando nada disso. Está falando que você pode fazer, mas você não esquecer de você mesmo. Ignorem. Quando é algo assim, ignorem. Chegou pessoas ali, teve uma pessoa que falou assim, o que eu faço para poder ganhar um atendimento? Eu não tenho condições. Você dá uma olhada ali, você vê que realmente não tem? Oferta atendimento. Tem pessoas ali que eu já peguei para ofertar. Tem pessoas ali que já estão fechando o pacote. E foi assim, automático. Nesse Reels eu não precisei nem de me aparecer. Não tem minha fala, não tem meu rosto, tem o meu texto, tem o meu número, tem o me chama no direct. Por que é importante isso? Para quem não tinha nenhum seguidor, tem mais de 2.000 seguidores no Face. Só no Reels, fora os pedidos de amizade que tem. Fora as pessoas que estão curiosas, por quê? O que eu fiz? Agora, depois, os outros que eu coloquei, já tem um que já está com 4.000, já tem um que já está com 2.000. Eu continuei postando Reels, que é porque agora já criou engajamento. Quanto mais visualização, entende-se que tem engajamento. Então, eles vão começar a colocar mais pessoas, eles vão começar a entregar mais vídeos. Agora, eu coloquei o quê? A barra do Instagram embaixo. Porque eu quero o público do Instagram. Eu nunca fiz uma live no Face. Até bom, Raquel, nós vamos fazer uma. Vamos fazer uma lá no Face. Lá eu nunca fiz. Vamos pegar. E eu quero, como disse a Raquel, eu quero agora desafiar vocês a fazerem também.
Eu queria que vocês pelo menos levantassem a mãozinha. Qual de vocês já fizeram live? Quantas? A Daniele já fez. Só a Daniele que já fez live? A Jaine já fez, que eu sei. Alguém botou aqui que não. Então, gente, quem não fez live, eu desafio vocês a fazerem. Se não quiserem fazer sozinho, pode me chamar, pode chamar a Raquel. Eu nunca tinha feito live. A primeira live que eu fiz foi com a Raquel. Ela me chamou, ela me deu o cronograma. Você vai falar isso daqui. Pronto, eu entrei, a minha perna, só Deus sabe como que ficou debaixo dessa mesa, que eu só tremia as pernas, de tão nervosa que eu fiquei, com medo de errar, com medo de falar. Agora eu gosto. Eu peguei o gosto pela live. Costumo brincar aí e falar assim, mas eu não consigo me concentrar. Gente, não sei se vocês conseguiram assistir a live, o manejo do Bruno, que ele fala que muitas das vezes ele tira o foco. Olha aqui que ele falou que ele faz, que eu faço direto. Porque eu tenho TDAH. Eu estou o tempo inteiro aqui para prestar atenção em tudo que eu estou fazendo, eu estou aqui, mas eu estou escondido, porque está sem som. Porque isso vai me fazer ficar focado. Então, se eu ficar nervosa, eu faço escondido, ninguém vai ver o que eu estou fazendo, mas eu faço. Raquel, fala então, Raquel, dessa importância, dessa constância de estar sempre fazendo as postagens. É isso aí. Tá tudo bem falar errado também, viu, gente? Tá tudo bem. A própria doutora Ângela, né, gente? A gente tem aí um exemplo maravilhoso que é a doutora Ângela, né, que tem uma autoridade aí no mercado digital e fala que tá tudo bem, né? E assim, como a Márcia falou, desafio. Gente, desafio é o seguinte, as meninas, né, nem todas estão presentes, a maioria vai assistir depois no YouTube. Qual é o desafio? É uma você convidar a outra. Ou seja, quando a Márcia ela deu o exemplo que eu chamei ela, o que eu pensei? Eu entendi que eu precisava aparecer. Eu entendi que se eu ficasse somente com posts bonitinhos, com artes bonitinhas, isso não ia me engajar a um futuro retorno financeiro. Ser reconhecida. Primeiro, vamos entender, o nosso mercado terapêutico está crescendo muito, muito, e vai crescer muito mais. Então, muitas pessoas estão buscando se formar em psicologia, em psicanálise, porque sabe que esse é um mercado mais procurado. E vai ter muito mais ano que vem. Vocês podem ter certeza disso. Então, já tem pessoas, já tem profissionais à nossa frente. A gente não pode ficar para trás. Apareceu alguma mensagem para vocês? Não? A gente não pode ficar para trás. Então, eu convidei a Márcia, entrei no perfil dela e vi. Ela ainda não fez live. Eu vou convidar ela. Porque vai uma mais medrosa que eu. Porque aí ela vai me dar mais força. Porque eu sei que ela também vai estar nervosa. Então, eu estou nervosa, ela está nervosa, então ela vai me dar força de alguma forma. E eu chamei a Márcia com super autoridade. Cheguei, Márcia, olha, gostei dessa postagem. Vamos fazer uma live? Aí ela, falou assim, eu tô nervosa assim. Não, é super tranquilo. E eu assim, né? Super tranquilo. Muito tranquilo fazer live. Eu nunca tinha feito live. Eu fiz uma vez live, foi no oculto. Inclusive, isso serve de dica para vocês também, tá? Se vocês querem ficar um pouco mais íntimo da tela, faz lives em oculto. Só no privado, só para vocês. Depois vocês vão lá e postam. Fazem como normal, como se você estivesse fazendo live. Até vocês criarem intimidade com a tela. Até vocês criarem intimidade com as lives. E aí depois você vai lá, convida uma amiga que também ainda não fez live, para vocês, de uma certa forma, gente, dá certo. Vocês se conectam com o nervosismo de uma a outra também nervosa, a outra também nervosa, vocês se conectam, fortalece. Pelo incrível que pareça, fortalece.
Porque o cérebro, ele vai entender assim, ó, tem uma mais nervosa que você. Então tá tudo bem. Entende? Então, assim, o desafio qual é? Para vocês e para as que vão assistir depois. O grupo, ele vai continuar vivo. Nesse grupo, a gente vai postar, olha, eu vou fazer live hoje. Pega lá o link e joga no grupo, para que as meninas, para que a gente vá lá e dê força para vocês. Compartilhe, ajude vocês também a alavancar. Eu postei no story, eu postei no feed. Vamos lá, copia o link, vai lá no grupo, coloca para a gente curtir, para a gente comentar. Esse grupo ele vai ser para fortalecer a gente, tá? Para a gente ficar mais firme e menos com medo, travando, porque o medo faz a gente travar. Se a gente não der o primeiro passo, as pessoas vão passar na nossa frente, né? E é muito importante que você tenha postagem constante. Poste, gente, no seu feed constantemente, uma vez por dia, 2 vezes, 3 vezes por dia. Faz uma coisa nos stories, faz lá uma montagem nos aplicativos que a gente vai estar falando amanhã sobre os aplicativos, tá bom? Já fazem as meninas que já estão prestes a se formar e até as que não estão, mas já comece a se organizar fazendo as logos de vocês, as marcas de vocês, que é muito importante vocês estarem usando em cada postagem em que vocês forem colocar. Isso é importante, gente, é valioso, faz a gente ter autoridade. O ideal é postar todos os dias, porque faz você ficar ativo, você cria um hábito de ficar postando, você não fica no comodismo, então você sai do comodismo, porque você está postando todo dia. Vai lá, escolhe um dia, escolhe um sábado, um domingo, para fazer uma postagem para a semana toda. Eu não tenho muito tempo, porque eu trabalho, eu faço isso, então escolhe um sábado, um domingo que você tem aí de lazer, tira aí 1 hora para você fazer as artes para estar postando todos os dias, né? 1, 2 vezes por dia. É isso, a gente vai estar falando mais sobre esses aplicativos. Tem outros, mas o Canva aí, ele é o principal, ele nos possibilita muito a fazer essas artes, né, Márcia? Fale aí mais um pouquinho. A gente eu perguntei da mensagem, porque está chegando uma mensagem que faltam alguns minutos. Eu não sei porquê. Não sei porquê, mas então, vamos lá. Para mim também está mostrando que só falta 5 minutos de reunião para poder encerrar. Então, meninas, é importante você colocar uma foto de autoridade no seu perfil. Por quê? Você não vai deixar no seu perfil, lá, o seu perfil de Instagram, uma foto, qualquer foto, ou então vai colocar você e sua família inteira. Não. Se é o seu perfil de trabalho, coloca uma foto com autoridade, tira uma foto. Pesquisem lá, gente, fotos corporativas de psicologia, de psicanálise. Ali tem dicas, tem poses para vocês fazerem. Se vocês puderem, tirem fotos. Sabe o que eu fiz para tirar essas fotos minhas que eu tenho? Eu peguei lá botei para gravar um Reels para mim, só para mim, botei 90 segundos lá. Eu não sei me maquiar direito, não sei ainda, porque eu estou aprendendo isso agora, porque eu saí de um trauma religioso, então eu estou aprendendo essas coisas agora. Então, eu passo a base para tirar o melasma do meu rosto, porque também ninguém precisa ver que o meu rosto tem melasma, então eu passo essa base. O que eu fiz? Eu fui lá no Reels, escolhi um filtrozinho, botei para filmar aqui, onde eu estou mesmo. E eu comecei a fazer pose assim, e foi filmando. Comecei a fazer pose, eu fiz algumas poses assim, eu fiz umas poses. Depois de pronto, essas foram as primeiras fotos que estão lá ainda, porque foto profissional eu vou tirar semana que vem. Aí o que eu fiz depois que eu gravei esse videozinho? Eu botei para mim, para salvar na minha galeria, não postei para ninguém, e fui printando na tela a pose que eu gostava, porque eu fiquei mais de 1 minuto assim, então dá tempo de printar. Eu printei, cortava em cima, cortava embaixo. Pronto, arrumei a minha foto lá, a foto que está lá de perfil é essa. As fotos que eu posto são essas, arruma um fundo, faz isso por enquanto. Depois, quando vocês puderem, paga uma foto profissional. Vai com alguém profissional e façam. É importante você se posicionar. Raquel, façam isso. Faz esse teste lá no Rio, que vocês vão ver como que vai ficar bom. Arruma o cabelo. Eu mesmo faço meu cabelo.
Eu mesmo consigo fazer o babyliss nele, só sei fazer o babyliss ali, faço o babyliss direitinho, tiro a foto, posto lá. Por quê? Nós precisamos de foto nas postagens também, não é só lá no perfil. Qualquer coisinha que você entrar no campus, que nós vamos aprender amanhã ali, tem lugarzinho de você colocar a sua foto. Vai criar a sua agenda aberta. Vai precisar de foto, então nós vamos precisar de foto para quase tudo. Nosso rosto precisa estar estampado ali. É o que eu disse, nós precisamos aparecer. A Roberta está falando que ela toma quarta, ainda está insegura. Então, fica segura agora. Perca a insegurança. Vamos embora. Não vou falar que às vezes a gente não fica, não. A gente fica sim, gente. Lógico que a gente fica. Vamos fazer o quê? Todas as fotos suas, cria sua logomarca. A minha eu criei lá no Canvas. Eu mesmo peguei lá e eu fiz a minha. Estou querendo até trocar ela, porque eu achei uma outra mais bonitinha. Mas peguem uma só. É importante vocês escolherem uma paleta de cores e trabalhar nessas cores. Isso aí vocês vão aprender amanhã também. Mas é muito importante cada postagem sua ter a sua marca d'água ali, a sua logomarca ali. Para quê? Para a pessoa saber, não, isso aqui tá ali, é meu. Alguém está perguntando onde é o Canvas. Então, menina, amanhã nós vamos estar falando tudinho sobre isso. Eu não vou contar tudo hoje, senão amanhã vocês deixam a gente sozinha aqui. E nós não queremos ficar sozinhas, vamos deixar esse para amanhã, que amanhã tem muitas dicas em questão do Canvas, em questão de como montar as artes, em questão do marketing digital, que a Raquel vai falar, e essa até para mim também, eu falei para ela que amanhã ela vai dar aula para nós todas juntas, porque isso daí ela é expert. Então, eu quero já, meninas, para a gente não ficar tão extensivo, nós só fizemos entramos nesse link de novo, só para a gente poder terminar de dar a nossa fala, para não ficar tão extensivo, para não ficar cansado. E eu queria saber de vocês, se vocês têm alguma dúvida, se vocês conseguirem entender, porque isso que nós fizemos aqui hoje, meninas, que nós estamos fazendo, é com carinho. É de coração que nós estamos fazendo para vocês, porque nós precisávamos disso no começo e não tinha quem fizesse para a gente. E nós vemos o quê? Muitas pessoas fazem sim, mas todas as pessoas que estão fazendo, elas fazem o quê? Cobrando. E a gente já está pagando o curso, a gente está pagando especialização. No meu caso, aí já entra filho, entra casa e entra não sei o quê. Então, nem todo mundo tem condições de estar ali. Se você pesquisar em algum lugar, você não acha. Então, quando a Raquel me chamou, vamos fazer? Eu falei, vamos fazer. Porque o meu prazer, gente, e eu tenho certeza que de vocês também, senão nós não teríamos estudado para psicanálise, é o quê? Ajudar o outro. Então, eu quero já agradecer vocês pela confiança que vocês tiveram no nosso trabalho. Você vê, aqui eu falo muito, lá no grupo eu não falo. É o que eu falei com vocês, eu não consigo falar, eu não sou de mandar áudio, eu prefiro estar escrevendo, mas aqui, se deixar, eu falo até parar. Então, eu vou passar para a Raquel aqui. É isso mesmo, e está sendo assim valioso esse momento com todas vocês, né? Aquilo que eu falei no começo, quando a gente ensina, a gente também aprende muito, né? Por exemplo, a Márcia, ela tem um conhecimento dela que eu já peguei aqui, ó, já peguei como dica também, mas é aquilo, meninas, a gente não vai copiar ninguém, a gente vai moldar, né? Do nosso jeitinho, do jeito que, eu gostei dessa dica, eu vou moldar ao meu gosto, ao meu jeito. Isso aqui é para dar luz, né? Para nossa mente, para a gente ficar mais claro, como a Márcia falou. O Instituto, ele tem muitas coisas para fazer. Então, a gente sentiu essa necessidade. E a gente também presenciou muita necessidade de muitas meninas também, que inclusive ainda estão em estágio, e que não está sabendo atender. Muitas meninas ainda nem começaram a estagiar. O próprio suporte do Instituto já colocou isso no grupo, né? Então, assim, essa aula não tem nada a ver com o Instituto, tá? Não tem nada a ver, não tá ligado no Instituto. Isso aqui foi realmente algo que foi construído dentro da gente, foi uma ideia, por que não ajudar? Né? Quanto mais a gente ajuda, nós aprendemos também. Eu penso assim, eu aprendo muito mais ensinando, eu vou ser bem sincera para vocês.
Eu estou falando e eu estou aprendendo. E às vezes eu fico pensando, da onde foi que saiu essa informação, esse conhecimento, né? Mas quando a gente também pede a direção de Deus em tudo que a gente faz, inclusive nos atendimentos, pede a direção dele. Antes de começar, faltando 10 minutos, faz a tua oração. Pede assim, meu Deus, me dá tua sabedoria, porque eu não sou capaz, né? Não tenho esse conhecimento que o Senhor tem, mas através do teu Espírito Santo, me dê essa sabedoria, esse entendimento, esse discernimento que eu possa compreender e ajudar essa pessoa que está precisando tanto da minha ajuda. Me torne instrumento, Senhor, em tuas mãos para que eu possa ajudar mais e mais pessoas. Esse é o nosso propósito. A gente não pode esquecer disso, né? Eu sei que a gente gosta de ganhar. Isso daí brilha os olhinhos, né? Mas eu vou dizer uma coisa, quando a gente vê uma vida transformada, gente, não tem preço. Não tem preço. Eu falo assim, eu recebo, né, os pacientes descarregam tudo em mim, eu vou lá e descarrego no meu marido. Ele é meu terapeuta. Eu começo a falar, olha, eu atendi assim, eu não conto os detalhes, né? Ai, mas eu fiz assim, aí Deus me conduziu assim. É um temor, é uma alegria tão gostosa que a gente tem dentro, que a gente precisa compartilhar. Às vezes a Márcia é minha terapeuta. Márcia me procura. Amiga, eu preciso desabafar. Eu preciso contar alguma coisa, eu preciso de ajuda. Então, assim, é uma ajudando a outra. E isso está sendo valioso para todas nós. Eu espero de verdade que esse momento tenha sido precioso para todas vocês. Que de alguma forma, do nosso jeito, como a gente não é nenhuma profissional, eu não sou professora, sou zero para ensinar as coisas, mas quando a gente faz com certeza com amor, com carinho, com entrega verdadeira, né? A gente faz com paixão, a gente entrega o melhor da gente. E eu espero de verdade que todas vocês tenham absorvido tudo isso. E o grupo ele vai estar ali vivo, tá? Para a gente estar compartilhando. Ah, eu tenho uma dúvida, alguém pode me ajudar? Sim, a gente também vai estar lá. Todas nós vamos estar lá para ajudar, para aconselhar, porque umas ainda estão no caminho das pedras aí, né? Quatro, ainda vai passar aí por uma boa caminhada. A gente, graças a Deus, já está se formando, né? Só falta, na verdade, para muitas, só falta o certificado, né? Eu já concluí o estágio, já concluí lá o TCC, já fiz todo esse processo. E quando eu percebi que eu já tinha finalizado, quando acontecer com vocês, vocês vão ficar assim, nossa, já? Já, né? Passou rápido, mas é valioso. Então é isso, meninas. Ficou alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram falar? Que a gente também vai estar aqui no grupo também, se vocês quiserem também falar, as outras que vão estar assistindo aí depois também, né? Muito obrigada pela companhia de todas vocês, né? Por tirar essas horinhas aí, essa correria. Entra, sai, mas é assim, né? Infelizmente, mas deu tudo certo. Raquel, eu só me lembrei de uma dica que eu aprendi no começo de quando eu comecei a me posicionar nos stories, que eu quero passar para as meninas. Hoje em dia não precisa mais. Mas a caixinha de pergunta, muitas das vezes as pessoas ficam frustradas em colocar a caixinha de perguntas e você tem ali 1000 seguidores. As pessoas, você vai ver ali, tem 50 visualizações na caixinha de pergunta e ninguém responde nada. E ninguém pergunta nada. Então, eu quero dar uma dica para vocês. Coloquem caixinhas de pergunta com perguntas estratégicas. Digamos assim, o que você gostaria de saber sobre ansiedade? Coloca essa caixinha lá. Se deu o dia lá e vocês viram que ninguém perguntou nada, perguntem vocês mesmos. Ninguém vai saber que foram vocês que perguntou. Vocês vão lá e façam perguntas que vocês... Ninguém precisa saber. Ninguém precisa saber, gente. Vocês vão lá, façam perguntas que vocês vão conseguir responder. Quem tem intimidade com o vídeo, grava falando, grava respondendo as perguntas. Gente, todo mundo faz isso. Ninguém sabe. Você que vai saber que fez a pergunta. Com isso, dá engajamento. As pessoas vão começar a perguntar porque viram que outras pessoas perguntaram, mas foi você mesmo, ninguém precisa saber. É segredinho.
Mas isso são estratégias que a gente tem que ir colocando em prática, para quê? Para poder arrumar engajamento. Porque se você pergunta hoje nós vamos falar sobre depressão. Estuda tudo que você puder sobre depressão. Faça algumas perguntas estratégicas e responde ali. Pessoas que não te conhecem, que vê o seu histórico, falam, não, ela entende sobre depressão, então eu quero ser atendida por ela, porque ela sabe, ela está segura em falar sobre depressão. Então, eu só queria compartilhar só mais isso, porque eu lembrei aqui agora, e eu sei que no começo eu ficava frustrada, porque eu fazia caixinha e ninguém perguntava nada. Olhava lá 100 visualizações, 200 visualizações. Aí alguém botou que faz isso no meu perfil do Sobre Ministério. Uma outra Então, questão também é quando você colocar, copia o link, joga lá no grupo e pede lá ajuda pra gente, ó. Acabei de colocar uma caixinha de pergunta, vai lá, ajuda, né? Faz essa ação aí, essa ajuda. Não vai doer nada, não vai cair os dedos de quem vai estar lá ajudando, não. E quem também não quiser ajudar, tá tudo bem, né? Mas o importante é começar. No começo é difícil, é muito difícil. Mas depois você pega o embalo, não é mesmo? Exato. Então, meninas, muito obrigado, gratidão por vocês estarem aqui. Deus abençoe. Coloquem em prática. Não deixem para amanhã. Cada uma. Eu não sei se eu sigo todas. Eu acho que tem pessoas aqui que eu não conheço. Então, quem não me tiver, gente, me segue lá no Instagram que eu vou seguir de volta lá. Roberta, eu não tenho a Roberta. Segue lá, gente. Marca a gente lá. Tira uma fotinha aí, gente. Eu acho que eu não vou conseguir tirar, porque meu celular tá ali, o computador tá aqui. Então, vocês tirem, por favor. Gente, mas por favor, não sejam maldosos, não vamos usar só a selfie, não vamos usar a geração da selfie, vamos botar todo mundo bonitinha. Tira uma foto bem bonitinha, postem lá. Eu acredito que vocês já tiraram. Consigo parado, gente. Não vai. Já foi. A TDAH tá alto demais. Eu acho que eu falei muito. Nem a caneta tá resolvendo mais. Meninas, está na hora da gente encerrar mesmo. Isso, gente. Obrigada a todas vocês, viu? A gente vai estar colocando aí no YouTube para vocês estarem revendo também. Tá certo? Tchau. Tchau, meninas.